Foi lido nessa noite o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 7, vou ler aqui. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Somente esse versículo. Meus amados, nós olhamos para este contexto do capítulo 2 do Evangelho de João. Nós enxergamos uma história bem conhecida por muitos, umas bodas em Caná da Galileia. Uma festa de casamento estava acontecendo, e a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é convidado para estar nesta festa, assim como Maria, assim como os discípulos. E o interessante disso tudo é que nós não olhamos para o texto e nós não enxergamos Jesus sendo chamado às pressas para solucionar um problema. Nós não enxergamos um momento de caos, aonde as pessoas ficaram desesperadas e foram correndo para chamar Jesus, não. Nós enxergamos um contexto onde uma festa estava acontecendo e Jesus foi convidado para estar lá. E eu olho para o texto, irmãos, e ele fala forte ao meu coração, e nós precisamos entender algumas verdades. Aonde Jesus é convidado para estar, milagres acontecem, coisas maravilhosas acontecem. Se alguma coisa sair do controle, Jesus está presente. E às vezes nós temos uma tendência, quando eu falo, eu me incluo também, mas nós temos uma tendência de viver uma vida reativa na presença de Deus, quando na verdade o que Ele espera de mim e de você é que nós venhamos a ter uma vida proativa. Por que reativa, pastor Júlio? Porque muitos de nós nos posicionamos, tomamos uma direção, corremos aos pés do Senhor, quando alguma coisa sai do controle, quando algum problema chega, quando alguma adversidade vem de encontro às nossas vidas, quando alguma coisa sai do controle, nós nos desesperamos e reagimos. Senhor, olha o que está acontecendo. Senhor, olha para a minha vida. Corremos atrás do Mestre, muitas das vezes quando é favorável, quando necessitamos. Mas nós olhamos para esse texto e aprendemos que precisamos aprender a viver de forma proativa na presença de Deus. Está tudo bem? Está tudo indo bem na sua casa? Continue fazendo a obra. Está tudo indo bem na sua família? Continue adorando. Está tudo indo bem no meio dos seus parentes, na sua parentela, no seu trabalho? Continua vindo para a igreja. Continua clamando, continua orando, continua fazendo a obra de Deus. Não procure a Ele apenas quando o problema chegar. Aí nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós enxergamos, irmãos, vários personagens na Bíblia que convidaram Jesus para entrar na sua casa. Vários personagens na Bíblia que priorizaram convidar o Mestre para estar presente na sua vida. Nós olhamos para Pedro, quando ele convida Jesus: Senhor, vem até a minha casa. Nessa ocasião, Jesus chega e cura a sogra de Pedro. Olha aí, Jesus é convidado e o milagre acontece. Olhamos para a Bíblia Sagrada e enxergamos Jairo desesperado, e não encontra Jesus. Senhor, vamos
vamos até a minha casa, a minha filha está enferma. Jesus vai até a casa de Jairo, e o resultado, a menina é curada. Nós encontramos na Bíblia a história de uma família, Marta, Maria, Lázaro, que chamaram o mestre. Manda chamar Jesus, avisa ele que Lázaro, seu amigo, está enfermo. A Bíblia vai dizer que Jesus vai até Betânia, ele chega até aquela casa, e mesmo sepultado há 4 dias, Jesus opera um grande milagre. Eu inicio essa mensagem nessa noite dizendo para você: convida Jesus para entrar na sua casa, assim como ele foi convidado para entrar neste casamento. Eu te falo, convida Jesus para entrar na sua casa nessa noite. Quando Jesus chega, milagres acontecem. Quando Jesus chega, coisas miraculosas acontecem. Quando Jesus chega, as coisas se organizam, as coisas voltam para o lugar. Precisamos levar as nossas dificuldades até o mestre, porque quando olhamos para o texto, nós enxergamos uma festa de casamento acontecendo. Tudo parecia estar bem, a festa já tinha começado, os músicos já estavam tocando, a celebração estava acontecendo, as pessoas estavam felizes, quando de repente o vinho se acaba naquela festa. Maria vê naquela situação, Maria vai até Jesus, e ela conta para Jesus o que estava acontecendo. O vinho acabou. Aí nós olhamos para a Bíblia, olhamos para o texto, olhamos para a história, e nós enxergamos Jesus no casamento. Ele estava lá, mas ele estava lá e o vinho acabou, pastor. Sim. Quem disse que estar com Jesus significa que não vai ter problemas, lutas? Vai ter problemas, vai ter lutas, vai ter adversidades, mas a minha Bíblia diz, e a sua também: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu estou presente na sua vida, eu estou presente na tua casa, eu estou presente no teu casamento, eu estou presente na sua família. Mas ei, clama a mim nessa noite, clama a mim, que eu estou aqui para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor, para ouvir a sua súplica. Foi dito aqui hoje pelo pastor Tiago, Marcos capítulo 4. Jesus estava no barco com os discípulos, mas porque Jesus estava no barco, não teve tempestade. Foi isso? Não. Mesmo Jesus estando no barco, a tempestade veio. A tempestade tentou varrer o barco, e que os discípulos fizeram: Senhor, salva-nos, clamando, estamos perecendo. Porque seus tímidos homens de pequena fé. Jesus estava no barco. Jesus está no barco da tua vida. Jesus está no barco da sua família. Jesus está no controle de tudo, meu irmão, minha irmã. Agora Ele está nos advertindo nessa noite. Clama a Ele, convida Ele para entrar na sua embarcação, chame por Ele, porque Ele tem milagre e providência para a sua casa, Ele tem milagre e providência para a sua família. Quando alguma coisa começar a sair do controle, lembre-se: Jesus está contigo, Jesus está presente. Olha só, irmãos, desde o princípio, a vontade de Deus nas nossas vidas é Ele fazer parte de tudo. Desde o princípio, quando olhamos lá no Éden, quando Ele fez o homem, fez a mulher, nós enxergamos lá no jardim o nosso Deus se fazendo presente todos os dias com Adão e Eva naquele jardim.
E isso nos faz entender que Ele estava dizendo assim para eles: olha, vivam intensamente o amor de vocês, vivam intensamente nesse jardim, mas não se esqueça, eu quero estar presente em tudo. Todos os dias eu quero estar com vocês. E é o que Deus está dizendo para mim e para você. É no trabalho, é em casa, é no relacionamento, é na família. Jesus quer estar presente. Ele quer estar presente a todo momento. Mas às vezes nos perdemos no meio do caminho. Às vezes esquecemos alguns princípios. E nós olhamos para o capítulo 2 e enxergamos Jesus, quando fica sabendo que o vinho está acabando, Jesus disse assim para os serventes: peguem aquelas talhas, as 6 talhas, e enche elas de água. Pastor, o que eram essas talhas? Olhando para a simbologia, nós poderíamos atribuir essas 6 talhas ao homem, à mulher, às nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que naquelas talhas cabiam 2 ou 3 metretas, em algumas versões, almudes, quantidades diferentes dentro das talhas. E eu começo a enxergar que cada talha tem uma profundidade. E o que são essas talhas, pastor? Pedras talhadas manualmente. Pedras talhadas. Para que serviam essas talhas? Essas talhas eram postas na entrada das cerimônias, para que as pessoas, os judeus, pudessem lavar as suas mãos e lavar os seus pés. E eles acreditavam que, lavando as suas mãos e os seus pés, eles estavam sendo purificados, os seus pecados estavam sendo purificados. Jesus pede: pegam essas talhas, talhas que nessa noite eu ilustro aqui, representando a minha e a sua vida. E entendemos que nós precisamos aprender a permitir Deus trabalhar nas nossas vidas. Pastor, como é que é isso? Pedras talhadas manualmente. Umas cabiam 2, outras cabiam 3, outras cabiam 1. Quanto mais talhado, mais água. Quanto mais talhado e mais profundo, mais água entraria naquelas talhas. Às vezes estamos passando por um processo, estamos sendo talhados, estamos sendo moldados, estamos passando por uma moenda, estamos passando por situações aonde nós não entendemos. E Deus está dizendo aqui nessa noite: o processo às vezes é dolorido. Às vezes você não vai entender o porquê de tanto ser talhado. Mas Deus está dizendo nessa noite que é necessário ser talhado, para que você possa ser preenchido da matéria-prima que vai gerar um milagre na tua vida. Quanto mais talhado, mais água. Quanto mais talhado, mais vinho. Quanto mais talhado, mais alegria. Quanto mais talhado, mais milagre na sua vida. Estamos sendo talhados, mas estamos sendo tratados por aquele que nos chamou por esta grande obra. Estamos sendo talhados, mas talhados pelas mãos do Mestre. Quando falamos em talhar, irmãos, me vem à memória o vaso nas mãos do oleiro. Ei, preste atenção. Quebrado ou inteiro, o importante é você estar nas mãos do oleiro.
O importante é você estar nas mãos daquele que pode reconstruir a tua vida. Se está quebrado, Ele reconstrói. Ele te faz um vaso novo. E se você está novo, Ele te enche nesta noite. Deus está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, esteja atento a esta palavra. Às vezes você não está entendendo o motivo de ser talhado, o motivo que Deus está trabalhando, e às vezes você está desapercebido, mas Ele está dizendo, vai ser ferramenta para operar milagres. Precisamos permitir Deus trabalhar nas nossas vidas. Precisamos permitir Ele nos moldar segundo a vontade dEle. Precisamos permitir Ele nos ajustar segundo a vontade dEle. Quando falamos em ajuste, falamos em mudança de caráter, falamos em mudança de postura, mudança de atitude, talvez forma de agir, talvez forma de falar. Deus, Ele precisa transformar as nossas vidas. Agora nós olhamos para a Bíblia, irmãos, e nós enxergamos umas boldas acontecendo. E nós entendemos que quando Jesus inicia o seu ministério, o primeiro milagre que Jesus ele opera foi nessas boldas. E eu te pergunto nessa noite, como está as nossas vidas? Qual é o milagre que precisa ser operado na minha e na sua vida? Como está a sua casa? Como está o seu casamento nessa noite? Eu parei para meditar sobre isso hoje à tarde, e Deus ele falou forte ao meu coração. Porque, irmãos, quando falamos de vinho, nós falamos de alegria. Talvez eu olhe aqui no rosto de cada um nessa noite e eu não enxergue nenhum pico de tristeza. Talvez eu olhe para cada pastor aqui nessa noite e eu diga, todos têm uma vida perfeita, todos estão alegres, vivemos uma vida que não transparecemos para ninguém o que passamos. Natural que seja assim, porque ninguém precisa saber daquilo que você está enfrentando. Ninguém precisa saber a sua luta, a sua dor, a não ser o Deus a qual nós servimos. Apesar de que nós precisamos muitas vezes desabafar, falar com alguém, mas Deus tocou o meu coração para te perguntar nessa noite como está o seu casamento. Às vezes não temos forças para continuar. Às vezes achamos que as coisas saíram do controle. E nós vivemos um tempo, igreja, que o inimigo ele tem tentado de todas as formas acabar com as famílias. Vivemos um tempo em que o inimigo tem tentado acabar com o vinho dentro das nossas casas. Vivemos um tempo aonde o inimigo tem tentado tirar a alegria que permeia nos nossos corações. Não percebemos, mas quando nos deparamos, estamos enfrentando uma crise dentro de casa. E Deus me incomodou para dizer para você nessa noite, valorize aquele que Deus te entregou. Valorize a sua família. Valorize a sua esposa. Valorize as suas esposas. Valorize os seus esposos. Ame os seus filhos. A herança que Deus te deu. Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Pastor, o senhor não sabe o que eu venho arrastando há muito tempo. Realmente eu não sei. Eu não conheço a sua casa. Eu não convivo com você.
Mas o Deus a qual nós servimos me incomodou para te dizer isso nessa noite. Não deixe o sol se pôr sobre a sua cabeça sem pedir perdão para o seu cônjuge. Não deixe as lutas tomarem conta da sua casa. Perceba a tempo que algo está saindo do controle. Saia pela manhã para trabalhar e diga para sua esposa: eu te amo. Diga para o seu marido: eu te amo. Tenha uma vida plena na presença do Senhor. Tenha força para continuar. Não há sucesso na vida secular. Não há nada nessa vida, meus irmãos, que venha a ser maior, ou que venha a superar um fracasso familiar. Não tem. E Deus me incomodou para dizer para você nessa noite: lute pela sua casa, lute pela sua família. Pastor, algo bem comum que a gente ouve: eu não amo mais, acabou o amor. Eu estava pensando nisso hoje à tarde. Eu falei: quantas pessoas dizem isso? Acabou o amor, desgastou tanto que acabou o amor. Me permitam conjecturar aqui, pastores, fazer aqui uma comparação bem simples que hoje veio ao meu coração. Quando você está dirigindo o seu carro, e o seu carro quebra na rua, o que você faz? Abandona o carro, abandona ele. Quebrou, não presta mais. Você faz isso? Não abandonamos o carro. Pode quebrar a pior peça do carro, você vai levar o seu carro para casa, você vai dar o seu jeito, você vai mandar arrumar o seu carro. Quando a gasolina acaba, pastor, e você enguiça na rua, que ninguém passa por isso, mas o que você faz? Abandona o carro? Abastece o carro vai voltar a funcionar. Será que o carro é mais valioso que a sua casa? Será que o seu carro é mais valioso que a sua família? Não largamos o carro para trás, por quê? Porque ele tem valor. E qual é o valor que tem a sua casa? Qual é o valor que tem o seu casamento? Qual é o valor que tem a sua família que Deus te deu? Deus manda te dizer nessa noite: lute por ela. Pague o preço pela sua casa. Pague o preço pela sua família. Pastor, como eu pago o preço? Pastor, como eu abasteço a minha casa? A matéria-prima nessa noite é a água. João capítulo 15. Abre aí, varão. Versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. A água, ela remete à ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Salmo 23, versículo 2 e 3, por favor. Ela refrigera a nossa alma. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Hebreus 4:12. Essa palavra, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12, abre aí, varão. Hebreus 4:12, vai achando aí. Quantos de nós não estamos vivendo um deserto espiritual tão grande? Mas só Deus pode saciar a nossa sede. Precisamos permitir sermos talhados, para que esta água ela possa transbordar nas nossas vidas. Precisamos estar atentos, irmãos, a esta palavra que é viva, esta palavra que nos consola, esta palavra que nos traz refrigério. Olha aí, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada
alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela fala conosco. A palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Precisamos buscar forças da palavra. Precisamos nos dedicar na oração. Precisamos ter compromisso com Deus, porque Ele tem água viva para nos dar todos os dias. Se percebermos isso, nós viveremos uma vida de milagres. Nós viveremos coisas maravilhosas na presença dEle. Jesus, naquela ocasião, Ele poderia ter usado as próprias vasilhas que estavam com vinho, barril, poderia ter utilizado diversos outros recipientes para pedir para encher de água. Mas Ele fez questão de pedir as talhas. Tragam as talhas. Era usado para lavar as mãos, usado para lavar os pés. Não era nada muito higiênico. Deus, Ele muitas vezes vai usar aquilo que nós menos esperamos para operar coisas grandiosas nas nossas vidas. Deus, Ele está no controle de tudo. Ele não está desapercebido. Ele não está dormindo. Ele não está desatento às nossas súplicas, às nossas petições, não. Ele está olhando para mim e para você. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos problemas, mas Ele está dizendo nessa noite: mergulha nessa palavra, mergulha nessa palavra, nesta bússola que nos conduz todos os dias, nessa palavra que nos fortifica todos os dias. Jesus pede as talhas. Nós entendemos que Jesus, Ele veio para cumprir a lei, mas Ele não tinha compromisso com as tradições e com o fanatismo de Israel. Aquela atitude de pegar aquelas talhas era simplesmente para quebrar alguns paradigmas, para quebrar algumas religiosidades que nos aprisionam e que aprisionavam muitos naquele tempo. Jesus, Ele pede as talhas. Ele enche aquelas talhas de água. Ele começa, quando as talhas estão cheias, Ele pede para que a água seja servida, a água feita vinho. O milagre já tinha acontecido. Agora o que Deus, Ele quer de mim e de você, irmãos, é que nós venhamos a parar de viver uma vida de religiosidade e venhamos a entender alguns princípios que a Bíblia nos orienta. Às vezes seguimos o nosso dia a dia com inúmeros protocolos, agimos de acordo com as nossas vontades, acreditamos muitas das vezes naquilo que queremos, acreditamos na força do nosso braço. Às vezes cumprimos rituais. Isso acontece porque hoje nós olhamos para a igreja do Senhor. Quantos estão aqui nessa noite? Quantos vieram para adorar a Ele? Mas existem aqueles que só frequentam no domingo, acham que é suficiente, cumprem um mero ritual. Eu preciso estar na igreja domingo,
mas eu não valorizo o ensino. Eu não acho importante uma quarta-feira estar no culto, ouvindo a palavra, aprendendo mais de algo mais profundo. Eu não valorizo um culto de oração. Eu não valorizo um culto onde estamos ali guerreando em oração para vencermos as dificuldades. Às vezes não valorizamos algumas coisas e cumprimos um ritual de outras. Achamos que vir para o domingo na igreja e sentarmos aqui para assistir o culto é suficiente e estamos abastecidos, quando na verdade o que Deus espera de mim e de você é termos uma vida constante na presença dEle, é termos uma vida de compromisso na presença dEle, é valorizar a oração, é valorizar o ensino, é valorizar o culto na rua, o evangelismo, é estar disposto a fazer a obra, sem religiosidade, sem se apegar a amuletos, sem querermos, a gente acaba criando alguns amuletos. Quando olhamos aquela mulher samaritana naquele poço, Jesus chega e ela simplesmente estava ali, o que, agarrada naquele poço, acreditando que ali era o porto seguro dela, quando na verdade aquele que tinha água viva para ela estava ao lado dela. Jesus está aqui nessa noite. Ele tem a água viva que eu e você precisa. Ele tem a água viva para saciar a minha e a sua sede nessa noite. Uma sede causada pelo pecado, uma sede causada por diversos fatores. Jesus está aqui nessa noite para saciar a minha e a sua sede. Ele está aqui nessa noite para dizer para você que existe milagre chegando na sua casa hoje. Existe milagre chegando no seu casamento nessa noite. Existe provisão, existe alegria. O vinho significava alegria. Quando ele provou a água feita vinho, como pode? O melhor vinho ficou para o final. Geralmente servem o melhor no início, depois servem o inferior. Quero dizer para você, e finalizo nessa noite dizendo: aquilo que Deus vai começar a fazer na sua vida é algo sobrenatural. O melhor de Deus está sendo derramado hoje sobre a sua vida. O milagre que você precisa está sendo derramado hoje sobre a sua casa. É uma palavra profética para a igreja nessa noite. Ei, milagres vão acontecer, pedras talhadas, águas vão transbordar, vinho vai transbordar, alegria vai transbordar, e você vai enxergar milagres. Aleluia. Eu creio, meu Deus, eu creio em milagre aqui nessa noite. Lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pela sua vida. Continue vivo, igreja do Senhor, adorando a Ele, exaltando a Ele e engrandecendo o nosso Deus. Se coloque de pé, meus irmãos. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. De repente você ouviu essa palavra, essa breve reflexão que Deus colocou no meu coração, e Deus ele falou ao seu coração nessa noite. Talvez as suas talhas nessa noite não estejam transbordando. Talvez o processo que você está passando de crescimento, porque todo crescimento gera dor.
Talvez o crescimento que você esteja vivendo hoje esteja doendo um pouco na sua vida. Talvez você esteja enfrentando situações e você precisa enxergar um milagre. Eu queria fazer uma oração pela sua vida. Eu não vou demorar, que ainda tem alguma programação ainda nessa noite. Mas eu vou dar apenas 30 segundos, irmãos. Se você quiser, venha rapidamente a esse altar, que eu quero orar especialmente pela sua vida. Porque eu tenho certeza que hoje Deus, Ele vai transbordar a sua talha. Deus, Ele vai fazer algo diferente na sua vida, e você vai enxergar o milagre que você precisa. Deus, Ele vai fazer você enxergar. Se tiver alguém que precisa enxergar esse milagre, venha rapidinho aqui à frente. Eu não vou insistir. Glória a Deus. E eu creio que Deus, Ele vai nos fazer viver coisas extraordinárias. Eu creio, aleluia. Eu creio, aleluia. Feche seus olhos, igreja. Senhor, meu Deus e Pai, eis aqui, Senhor, a tua igreja. Eis aqui, Senhor, os teus servos nesta noite. Pai amado, que vieram, Senhor, diante deste altar. Que vieram, Senhor, diante da tua presença. Pai amado, eu te apresento, Senhor, nesta noite a vida deles. Vieram aqui, Senhor, crendo, Pai querido, que as suas talhas, Senhor, precisam ser transbordadas. Vieram, Senhor, aqui nesta noite, diante do teu altar, acreditando, Senhor, que irão viver algo sobrenatural. Pai amado, eu te peço, Senhor, vai trabalhando, Senhor, nas nossas vidas. Vai, Senhor, realizando, Senhor, conforme a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, os teus servos. Eu te apresento, Pai querido, e eu clamo a Ti nessa noite. Vai transbordando, Senhor. Vai mudando a história, Pai querido. Pai amado, que esta água possa transbordar. Que aquilo, Senhor, que estava gerando dor, possa começar a gerar alegria. Pai amado, em nome de Jesus, que eles possam enxergar milagres, que eles possam viver algo sobrenatural, que eles possam, Senhor, viver o melhor de Ti aqui nessa terra. Pai amado, que o seu milagre possa chegar, Senhor, até essas vidas. Pai, em nome de Jesus, contempla a tua igreja.